assim, o que você falou pra mim me fez muito pensar nessa relação de foto-pintura, porque quando você tem uma pintura, às vezes você também tem toda essa conexão emocional com ela, entendeu? E eu também acho que isso aconteceu com a sua fotografia e o seu tio, né? Que ele olhou a fotografia, ele se identificou. E é muito uma questão do olhar da pessoa em cima da obra, né? Porque ela enxerga algo naquilo e ela se conecta com a obra, né? Isso acontece tanto em foto e em pintura. Só que a história da relação das duas, né? Da foto e da pintura, é muito complicada, né? Porque quando surgiu a foto, a única maneira de você registrar o rosto de alguém era pela pintura, né? Então você tinha que fazer um retrato da pessoa. Isso surgiu com muita força e há muito tempo atrás, pelo menos na Idade Média, o retrato era a função da pintura, né? Então quando chegou a foto teve todo esse conflito, né? Tipo, você pode falar um pouco mais disso pra gente? Posso sim, eu posso dizer o seguinte, a diferença capital e extremamente importante, né, dessa relação da fotografia com a pintura é que na pintura nada nos garante que a pessoa esteve ali. Nada me garante que aquela pessoa é real. Na fotografia, não. Na fotografia, talvez era a isso que o Benjamin se referia com relação à aura, né? Na fotografia, eu tenho, por necessidade, admitir que o modelo esteve na frente da lente. Ele existe. A fotografia, então, dá um caráter maior de realidade, né? Agora, você me fala sobre a questão do surgimento da fotografia. E foi, obviamente, como o surgimento de toda a grande tecnologia, ela foi coberta de muita desconfiança. A primeira e mais óbvia possível foi a de que a fotografia destruiria a pintura, né? A ideia inicial foi essa. Eu destacaria aqui um dos maiores críticos da imagem fotográfica logo no nascimento dela, foi um poeta francês chamado Charles Baudelaire, né? O Baudelaire, ele, em um dos salões de arte na França, ele escreve quase que um manifesto contra a fotografia, dizendo que a fotografia era um culto narcísico de uma civilização que iria, a exemplo de Narciso, se afogar na própria imagem. Então, o Baudelaire ele foi muito crítico, né, com relação a isso. Ele dizia que a imagem fotográfica ela podia restaurar a memória, podia servir de auxílio documental, mas que tomar o lugar da pintura e do real, a fotografia não podia, né? Seria um absurdo. Por quê? Porque pela primeira vez, o processo criativo desloca-se da mão do pintor para o olhar do fotógrafo. Quando eu dou oficina de fotografia ou até aula para iniciantes, né, de fotografia, eles me perguntam, professor, qual a melhor câmera? Qual a melhor lente? Eu falo assim, olha, nós temos uma melhor câmera, nós temos uma melhor lente, e eu posso até te falar qual é, na minha opinião. Mas não é o principal para se fotografar. O principal para se fotografar é ter olhar. Se você não educou o seu olhar para observar além, né? Observar além, enxergar que dali vai acontecer alguma coisa importante e empunhar sua câmera e esperar que aquela sua percepção se concretize. Esse é o olhar do fotógrafo, né? É isso que a gente tem que desenvolver antes de comprar uma câmera boa, né?
Então, o Baudelaire era o cara que estava olhando apenas pelo viés técnico. E o que é curioso, vou aqui entregar o Baudelaire, porque ele escreve uma carta para a mãe dele, e ele diz assim, falando uma série de coisas para a mãe, e lá pelas tantas ele diz assim para a mãe: eu quero um retrato teu. Eu acho isso de uma pureza, né? Porque ele diz para a mãe dele: eu quero um retrato teu, mas não quero um retrato como os retratistas fazem. Eu quero um retrato que não aprofunde as imperfeições, mas que me mostre uma você com os retoques necessários que eu imagino. Ele estava se referindo ao efeito de flow. O que era o flow? O flow, na época, se tinha apenas fotografia em preto e branco. E alguns pintores que migraram da pintura para a fotografia retocavam as fotografias com cores. Para você ver como eu sou velho, eu tenho uma fotografia minha com retoques em flow. Muito pequenininho, foi até uma fotografia que eu coloquei na semana da comemoração do Dia das Crianças, eu coloquei na minha rede social, uma fotografia minha muito pequenininho, com retoques, a bochechinha mais rosada, né, a camiseta pintada. Então isso era muito comum. E ele pede então uma fotografia, o Baudelaire pede uma fotografia da mãe, mas ele diz: eu quero uma fotografia retocada, eu quero uma fotografia... Porque o Baudelaire dizia que a fotografia, ela era muito cruel. Ela mostrava toda a verdade, mostrava todas as imperfeições, enquanto que a pintura fazia o contrário, né? A pintura, você tinha a possibilidade de se preservar de determinadas coisas, o que a fotografia não permitia, né? Então, a fotografia foi recepcionada com muita desconfiança por parte dos mais conservadores, no sentido de entender que a fotografia destruiria, acabaria com a pintura, e aqueles que eram mais abertos às tecnologias abraçaram a fotografia, e alguns pintores até migraram, né, da pintura para a fotografia.